Nessa aula você vai aprender a criar novos componentes no React. E também vai aprender como incluir um componente dentro do outro, né? Poder utilizar esses componentes de diferentes arquivos. E isso é uma das coisas mais importantes do React, certo? Esse conceito de componentes é muito importante, então eu sugiro que você preste bastante atenção nessa aula para fixar bem aí como são todas as formas que a gente pode criar um componente. Existem algumas formas diferentes, eu vou te mostrar aqui e vou te mostrar também quais são as boas práticas relacionadas à criação de componentes do React. Então vamos lá, eu já estou aqui no VS Code, tá rodando aqui no navegador e a gente pode então começar, beleza? O React, ele tem os seus componentes sendo coisas bem simples, ele é basicamente uma função JavaScript que retorna JSX, isso é um componente do React. E aí, para a gente criar um novo componente, a gente só precisa criar outras funções. Então, por exemplo, esse nosso primeiro elemento aqui, ó, essa tag H1, isso aqui poderia ser um outro componente. Vamos ver como que a gente faria isso. Eu vou vir aqui em cima, tá? E aí eu vou criar uma outra função chamada title. E repara que eu coloquei title com letra maiúscula no começo. Isso aqui é um padrão muito importante do React, então eu sugiro que você sempre se lembre de seguir esse padrão, certo? Todo mundo que trabalha com React segue esse padrão, que é o de utilizar Pascal Case nos nomes dos componentes. Caso você não se lembre, Pascal Case é aquela forma de nomenclatura onde a gente nomeia como as classes do JavaScript, certo? Então a gente tem aqui, ó, a letra maiúscula no começo e letra maiúscula em cada palavra, que é diferente do Camel Case, né, que é o padrão normal do JavaScript para criar as funções. Esse aqui é o padrão do JavaScript, mas especificamente nos componentes React, apesar da gente criar eles como funções, a gente dá essa letra maiúscula no começo. Isso é para a gente diferenciar eles dos elementos, né, dos componentes padrão do HTML. Então, a div aqui, o H1, qualquer outro elemento, você pode ver que ele vai ter letra maiúscula. E aí, quando a gente for utilizar os nossos componentes, eles sempre vão começar com letra maiúscula. Então, para isso que a gente utiliza essa nomenclatura diferente, beleza? Ela é bem importante. E aí, aqui dentro, eu só preciso, então, migrar esse código aqui para cá, para cima, né? A gente quer transferir o nosso título para cá e migrar também esse pedaço do H1 aqui. Eu vou criar aqui, ó, um return e vou dizer que ele vai retornar esse H1, beleza? Olha só, a gente tem aqui o nosso componente. Ele basicamente retorna esse JSX. E aí agora, como que a gente faz para incluir esse componente no mesmo lugar onde ele estava antes? Eu só preciso vir aqui, escrever no formato de tag HTML mesmo, né? Igual a gente estava fazendo com as tags padrão, o meu title. Você pode ver que o VS Code até trouxe aqui a opção da gente autocompletar. Vou colocar aqui, ó, title, e aí eu preciso fechar a tag. Se eu salvar agora, você pode ver que nada na página se altera. Mas se eu mexer no meu outro componente e salvar, você vai ver que, ó, ele está funcionando, certo? Ele atualizou a página ali. Então a gente já conseguiu criar o nosso próprio componente, certo? É bem simples, você vê que a gente só precisa criar novas funções e com isso a gente vai tendo aí novos componentes. Então, você já sabe agora como criar novos componentes. Mas uma outra prática bem comum quando a gente está trabalhando com o React é separar cada componente no seu próprio arquivo, em um arquivo que tem o mesmo nome que a função. Então, isso é uma coisa comum que você vai encontrar em qualquer projeto React, que é você ter cada arquivo tendo um componente, certo? Pode ser que você inclua mais de um componente ali no mesmo arquivo, mas via de regra, você vai ter um componente por arquivo. Então, vamos fazer isso com o nosso componente title aqui, ó. Eu vou abrir aqui do lado, vamos diminuir um pouquinho aqui na lateral. E aí eu vou criar, então, aqui, ó, no meio da minha pasta src, um arquivo chamado title.jsx. E aí eu vou pegar todo o código aqui do title, vou recortar ele daqui e vou jogar ele lá para o outro arquivo, certo? Então, ó, caso você não esteja conseguindo ver, beleza, ó. Agora que ele está nesse arquivo, para eu poder utilizar ele lá no app JSX, eu preciso exportar ele. Então, eu vou colocar aqui também um export default function title. E aí agora, se eu salvar isso aqui, você vai ver que não vai funcionar. Eu salvei, ele sumiu toda a minha página. Isso porque quando o React não consegue executar e dá algum erro, ele não vai exibir nada na página, tá? Então, ele deu erro aqui, se a gente até abrir o console, ele vai mostrar que ele não conseguiu encontrar, ó, title is not defined, beleza. E aí a gente só precisa então importar esse title. O VS Code até faz isso automaticamente pra gente aqui, tá? Autocompletando ali o código.
Então, beleza, ó, a gente já conseguiu importar ele e ao salvar agora, você vê que a página continua funcionando da mesma forma que ela estava funcionando antes. Por quê? Porque agora a gente está importando o componente lá do outro arquivo e ele vai ser executado corretamente. Vamos fazer a mesma coisa agora para os nossos outros elementos que a gente criou ali. Eu vou criar então um subtitle, né, para a gente ter esse outro conteúdo ali. Vamos abrir aqui do lado. Eu vou criar mais um arquivo e, como eu falei antes, a gente vai dar o mesmo nome da função para o nome do arquivo, então subtitle.jsx. E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar um componente de uma forma diferente, tá? Vamos fechar ali a barra lateral. Eu vou criar aqui, ó, usando uma variável, então eu vou criar const subtitle é igual a, e vou usar uma arrow function. Você pode, sem problema nenhum, utilizar as arrow functions do JavaScript para criar seus componentes. Então eu vou criar aqui, ó, uma arrow function, vou utilizar inclusive aqui o retorno implícito dela, né? Então eu nem preciso colocar o return aqui, ele já sabe que tem que retornar esse pedacinho. E eu vou recortar esse código de cá, vou recortar ele e vou colocar ele aqui. E ao invés de chamar o sum, eu vou voltar a chamar 1 mais 1, só para simplificar para a gente aqui. Não vamos precisar desse sum por enquanto, tá? E aí agora a gente pode exportar esse componente que ficou faltando, né? Então ele acabou ficando um pouquinho pequeno ali. Vamos aumentar essa tela aqui para você conseguir ver, ó, beleza. Vamos lá, tenho que exportar. Como eu disse antes, o export nomeado funciona sem problema. Então se eu colocar aqui, ó, tudo numa linha só, né? Export, const, subtitle, salvar isso aqui. E vier aqui no meu componente app e importar agora o subtitle. Vê que o VS Code mais uma vez trouxe o autocompletar ali para mim. Você vê que está funcionando, né? Ele importou para a gente aqui, ó, usando a sintaxe lá do ES-Modules. E ao salvar e a gente voltar para a página, você vê que a página, ó, mesmo ao atualizar aqui, ela continua funcionando normalmente. Por quê? Porque ele conseguiu importar ali o componente, beleza? Então vamos lá, vamos criar mais um último componente para a gente separar, ó, esse outro conteúdo nosso aqui num componente. Eu vou recortar ele. Aqui do lado eu vou criar um outro arquivo. Posso chamar esse arquivo de status text.jsx. E aí dentro dele eu vou usar o export default e aí vou usar uma função anônima, só para diferenciar, para você ver que a gente realmente tem várias formas de criar, né, um componente aqui. Então eu vou usar aqui o parênteses, né, para mais uma vez usar o retorno. Aliás, não, eu preciso da chave. Né? Por quê? Porque aqui dentro a gente vai ter um return, tá? E eu vou colar esse código aqui. E a gente precisa do status, né? Que ficou lá no outro arquivo. Beleza, essa variável status que a gente tinha ali. E agora eu vou colocar ela aqui e prontinho. Temos o nosso componente aqui e a gente só precisa então importar ele, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar o status text, salvar isso aqui e voltando ao navegador a gente consegue ver, ó, que mesmo atualizando a página continua funcionando normalmente. Então você pode ver que a gente consegue criar aí diferentes componentes e importar eles para outros arquivos. Agora, você pode imaginar que essa minha pasta src aqui, se eu começar a jogar um monte de componentes nela, ela vai virar uma bagunça, vai ficar, né, difícil encontrar as coisas dentro dela, porque um projeto de verdade, ele tem vários e vários, centenas de componentes, milhares de componentes, tá? Então, a gente precisa organizar melhor isso aqui. E uma prática comum também é a gente criar uma pasta chamada Components e colocar todos os nossos componentes dentro dela. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou selecionar todos eles aqui e vou mover eles para dentro da pasta Components. Beleza? O VS Code tomou a liberdade de atualizar o meu arquivo para mim, para ele importar do local correto. É muito importante quando você troca de lugar os seus componentes, que você importe eles do local correto. E aí agora, se eu voltar no navegador, podemos ver que continua funcionando, beleza? E aí, mais uma vez, né, ainda nessa linha aqui da pasta componentes, agora sim, realmente, antes da gente terminar a aula aqui, tem uma última prática de desenvolvimento, né, com o React, que é bastante comum também, tá? Eu não vou estar utilizando ela sempre, mas é só para você saber que ela existe, que é a gente criar pastas individuais para cada componente nosso. E eu vou exemplificar aqui para você. Vamos pegar um componente desse aqui, como o title, por exemplo, e eu vou criar uma pasta title. E aí dentro dessa pasta title, eu crio um arquivo index.jsx. Por que isso? Isso aqui é porque geralmente quando a gente está trabalhando com o React, a gente tem arquivos relacionados a um componente dentro da mesma pasta ali. Isso faz com que o nosso código específico daquele componente fique mais organizado. Às vezes você tem um, digamos, subcomponente, né? Às vezes você tem um componente e ele só é usado dentro desse title aqui, tá?
Então você poderia colocar ele dentro da mesma pasta ali, agrupando assim conteúdo de forma mais lógica, coisas também como estilos, enfim, coisas relacionadas especificamente àquele componente, você pode querer aí guardar na mesma pasta. Então a gente poderia criar outros arquivos aqui, e você vai ver que se eu pegar esse conteúdo aqui, recortar ele e salvar dentro desse arquivo index.jsx, e agora excluir, né, o arquivo anterior, a gente tem, ó, a mesma estrutura aqui, e lá no nosso app o import aqui é o mesmo, tá? Por quê? Porque ele vai procurar pelo arquivo index, então isso aqui funciona da mesma forma. Se eu voltar no navegador e atualizar, você pode ver que ele está funcionando, beleza? Então só para você saber que essas são as diferentes formas da gente criar e trabalhar com componentes. A gente pode trabalhar tanto com funções normais, né, como a gente fez aqui no title, quanto com arrow functions, ou até mesmo a gente nem precisa definir um nome nelas, né, se a gente estiver usando export default, a gente é bem livre para trabalhar da forma que preferir. A gente também pode organizar eles em pastas aqui, e uma outra última prática comum é essa de criar uma pasta com o nome do componente, lembrando que a pasta tem que seguir o Pascal Case, tá? Então coloque letra maiúscula nos nomes das suas pastas, e dentro dela a gente tem o arquivo index.jsx, que tem o código do componente, além de outros conteúdos relacionados especificamente àquele componente dentro da mesma pasta, beleza? Então é assim que a gente cria novos componentes no React.